Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Música bonita do Legião Urbana, que foi retirado do livro da Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, não aos corintianos, tá? Aos coríntios, que era um povo, aonde Paulo implantou uma igreja e lá ele mandava carta, para as igrejas, onde um grande apóstolo que viajava e criava novas igrejas. Então depois ele começava a mandar cartas, como é que está fulano, como é que está ciclano, beltrano. E nessa carta, que ele escreveu aos irmãos em Coríntios, ele fala sobre: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada seria, blá blá blá. E aí vem a pergunta: o inglês é uma língua dos homens ou uma língua dos anjos? Opa, aí vem a discussão, O inglês é uma língua terrena, uma língua angelical. Costuma-se dizer que Deus é brasileiro. Se Deus é brasileiro, então Deus não fala inglês, ele fala português, português do Brasil. Mas, brincadeiras à parte, é interessante que tem um conflito de ideias ou de, vamos dizer assim, interesses, no que se refere a línguas angelicais e línguas terrenas. Desculpa. Vamos ver. Uma das primeiras evidências que nós encontramos sobre questões de línguas angelicais e línguas terrenas na Bíblia, historicamente falando, foi no livro de Atos dos Apóstolos. Assim que Jesus foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, como conta a nossa Bíblia Sagrada. E aí depois os apóstolos estavam reunidos em oração e veio um vento impetuoso e distribuiu línguas. E nessa passagem especificamente, algumas linhas teológicas dizem que ali foram derramadas línguas angelicais. Algumas igrejas bem mais pentecostais do interior, elas costumam dizer que a pessoa recebe ali o batismo do Espírito Santo e ela começa a falar línguas estranhas, línguas angelicais. Então, eu queria te chamar você para fazer esse estudo comigo sobre línguas, idiomas e línguas angelicais. A minha concepção, o meu entendimento sobre línguas, existe sim a evidência de línguas que são faladas por pessoas que buscam esse dom de línguas, e também tem as pessoas que buscam a questão do idioma. O idioma é uma língua falada por um outro país, o inglês, francês, italiano, espanhol, é uma língua como outra qualquer, que é parte de uma nação. E tem também as línguas angelicais, que nós vamos passar isso no próximo estudo. Mas eu queria conversar com você aqui, olha só, eu tirei aqui uma passagem aqui do livro de Atos, capítulo 2, o livro de Atos conta a história do início da igreja, a igreja primitiva, assim que Jesus ressuscitou. Os apóstolos que ele tinha treinado durante 3 anos começaram a desenvolver ali, ou melhor, implantar a primeira igreja, ou seja, os inícios do cristianismo começou ali. E o livro de Atos dos Apóstolos conta um pouco da história. No capítulo 2, conta que eles estavam reunidos em oração e veio um vento impetuoso e distribuiu línguas e eles começaram a falar línguas. No versículo 3 ele fala: e foram vistas para eles línguas repartidas, ou seja, receberam línguas, grava isso, não foram idiomas, línguas, vamos lá. E começaram, aí ele fala, e como língua de fogo, as quais pousaram sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Até aí tudo bem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e todas as nações, e blá blá blá. Aí aqui no versículo 6 ele fala: ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, tinha uma galera lá e os apóstolos começaram a falar em línguas diferentes, cada um falava uma língua, e a galera começou a ouvir, a cada um na sua língua, como se tivesse, italianos, espanhóis, franceses, alemães, e cada um falava no idioma de uma língua, e aquele grupo entendia. Então, dá-se a entender aqui que não era uma língua angelical, como o Renato Russo escreveu, sobre Coríntios 13, a primeira carta
aos Coríntios, que ele escreveu, no capítulo 13, fala que ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então, os anjos têm sim línguas angelicais, são faladas, mas aqui especificamente não se fala de língua dos anjos, se fala de idiomas. Porque o que acontece? Aqui ele fala, no versículo 9, partos, medos, elamitas, que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto ao Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Aí ele fala aqui, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então aqui, especificamente, nós vimos que existe ali uma evidência que teve um sobrenatural de Deus, onde os apóstolos foram cheios do Espírito e ali começaram a falar outras línguas, ou seja, não eram línguas angelicais ainda. Nesse específico evento não se fala de línguas angelicais, se fala de idiomas. Eles receberam do alto de Deus, do sobrenatural de Deus, o poder de falar um outro idioma, uma outra língua. Então nós não podemos confundir. Aí vem a pergunta, então para que eu possa falar inglês, eu tenho que receber esse poder? Não. Você vai estudar, você aprende, você consegue falar qualquer idioma. Mas dependendo do seu empenho, da sua consistência, nesse caso específico, não estou colocando em dúvida a questão de línguas angelicais e idiomas, línguas terrenas. Existem as duas. Só que nesse caso especificamente, no livro de Atos dos Apóstolos, se fala de idiomas. Já Paulo, quando escreveu para a igreja em Corinto, que é os irmãos daquela região, ele escreve e ele explica, ainda que eu falasse idiomas, as línguas terrenas, e falasse também as línguas celestiais. Sem amor eu nada teria. Então, existe uma divisão aí muito importante, um entendimento que precisa ficar bem claro. Que sim, a pessoa consegue, se ela se dedicar e buscar e ter um propósito, ela vai sim conseguir falar tanto as línguas terrenas, os idiomas, como as línguas angelicais. Só que tem um ponto em comum aí que eu queria te chamar a atenção, que é muito importante. Veja só, tanto o ponto da língua, idioma, aprendizado do idioma, tanto como as línguas celestiais, elas têm assim algo em comum. Você e eu precisamos ter um propósito para a utilização dela. Assim como a pessoa que aprende inglês para viajar, fazer intercâmbio, para ter promoção na empresa, assistir filmes, ouvir música em inglês, ter um propósito, assim também as línguas celestiais, ela tem um propósito espiritual, que eu não vou abordar nesse vídeo, mas tem um propósito, que é um revestimento de poder a mais para uma missão ainda mais além daquilo que é simplesmente ser um cristão, ser um evangélico. A pessoa, quando ela busca esse revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo, dom de línguas, profecia, tudo isso ele busca com o propósito de utilizar no enriquecimento e no crescimento do reino. Ou seja, então tem um propósito. Tanto aprender idiomas, línguas novas, assim como aprender, como buscar o poder, como buscar esse revestimento de poder, de falar línguas, profecias, ter sonhos, revelações e tudo mais, entendeu? Então eu espero que você entenda que o inglês, ele não é uma língua angelical, ele é uma língua terrena, um idioma, assim como francês, italiano, espanhol, alemão, árabe e assim sucessivamente, ok? Então qualquer dúvida, deixa aí no vídeo aí o seu comentário. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Já estamos chegando aí ao número de inscritos bem substancial. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo no coração, até a próxima.